Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao FamaCast, o podcast da Faculdade Amadeus, a Fama, que conecta a formação acadêmica, mercado de trabalho e grandes desafios da sociedade. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema essencial para o desenvolvimento sustentável do Brasil: a importância da gestão ambiental no poder público. Eu vou apresentar aqui para vocês a nossa entrevistada. A nossa conversa vai ser com a doutora Gabriela Almeida, ela é especialista em gestão ambiental, com mestrado e doutorado em biotecnologia industrial, PhD em direito ambiental, mais de 20 anos de experiência, ela já expediu mais de 5.000 licenças ambientais. É professora de pós-graduação, fundadora do grupo GA Ambiental e conselheira da World Carbon Association. E é também presidente da Associação Nacional de Desenvolvimento em Meio Ambiente. Professora, doutora Gabriela Almeida, muito obrigado pela sua presença aqui no FamaCast. Seja bem-vinda. Né? Eu que agradeço o convite e para discutir um tema tão importante, tão abrangente, né? Tão necessário. Legal, então. Deixa eu só falar o seguinte: gestão ambiental e poder público é o tema, como eu disse, e nós vamos começar já conversando com a doutora Gabriela, perguntando o seguinte: o que significa, na prática, gestão ambiental no poder público? É você fazer com que haja um entendimento mais coerente, mais assertivo das legislações, das normas, da conjuntura das políticas públicas para o órgão ambiental, para aqueles que deliberam. Então, imagine você ter uma pessoa que é dentro de um órgão ambiental ou dentro de um poder público, seja ele de qualquer esfera, mas que seja deliberativo, ele compreender o que ele está fazendo. Imagine emitir documentos ou discutir ações das quais ele ainda não entende. Então, você acaba tendo ações erradas ou equivocadas que prejudicam totalmente o desenvolvimimento em qualquer região. Olha, eu vou dando sequência aqui às perguntas, mas já me bateu uma coisa na cabeça. Como jornalista, eu vejo, às vezes, essas discussões políticas, né? Às vezes chateia porque as pessoas não têm noção nem do que é e ficam falando, dizendo, não, esse negócio de meio ambiente, isso aqui é política, é PT, é esquerda, não sei. Isso não tem nada a ver, né, professora? Me parece que as pessoas hoje, no Brasil e no mundo até, elas precisam ler mais, precisam comunicar mais. Hoje, com tanta facilidade com as tecnologias, e as pessoas vão falando assim como se fosse pegar um tema desse só para fazer política. A questão ambiental, o meio ambiente, ele nasceu em 81 no Brasil, pós-Revolução Industrial. Discussões e discussões, foi criada essa legislação, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, ela é, digamos que, a política. Claro que toda legislação ela é criada por função de interesses. O que eu acredito que falem um pouco dessa questão, se é do PT, tal, seja talvez as arbitragens dos órgãos que as pessoas costumam chamar de xiitas, porque eles aproveitam das restrições ambientais, às vezes, e isso não é só esquerda, pode ser qualquer pessoa que esteja no poder, e aí aproveita daquilo para, ao invés de fazer o bem, tentar prejudicar o desenvolvimento e atingir A ou B. Então, isso acontece, de fato, e usa isso como instrumento político. Mas, de fato, a questão ambiental ela é necessária, foi vista lá no passado como uma forma de manter um pouco do que ainda resta de natural para as futuras gerações. Então, para desenvolver, a gente tem que desenvolver, mas com cautela. Foi por isso, porque daquele tempo da Revolução Industrial, era muito desenvolvimento de forma indiscriminada, certo? E amanhã? Aí, pensando nisso, foi ponderando algumas questões que veio junto à Política Nacional do Meio Ambiente. Mas muitos utilizam dessa ferramenta para restringir possibilidades de desenvolvimento para A e B, e às vezes acontece de ser o pessoal de alguma extrema. E tentar politizar só prejudica, né? Muito. Porque, na verdade, muito. Eu entendi o que a senhora falou. Quer dizer, vem depois da Revolução Industrial. Então, essas discussões, antigamente você ia fazendo de qualquer jeito. De qualquer jeito. Hoje em dia mesmo, pequena coisa a gente analisa. Mas, rapaz, será que a prefeitura não devia ter fiscalizado isso? O cara construiu esse monte de casa em cima disso, em cima daquilo. Quer dizer, eram pequenas coisas que não se observavam, mas que hoje se chama a atenção exatamente para... Isso. Aí muitas pessoas, não só quem está no poder, mas também quem está fora, que são chamados ativistas, militantes, usam isso também como uma ferramenta política, geralmente para desfazer de algum desenvolvimento. Geralmente é para isso. Ou para levantar a bandeira de alguém. Alguém pede, quando eu falo, é uma outra empresa grande tem que interesse. não quer... Interesses. Aí utiliza como conflito de interesses. E hoje a moeda mais forte para se brecar qualquer desenvolvimento é a questão ambiental.
ela nega, ela embarga, ela fecha, ela multa. Então, ele ainda é, infelizmente, muito politizado. E tem outro fator, que é porque, geralmente, quem delibera nesses órgãos no Brasil são pessoas que são cargos políticos. Então, vem de alguma coisa vinculada à politização. Então, o lamentável é que não se coloca... Quando coloca uma pessoa técnica, todo mundo fala... Mesmo que indicada, os governos... mas botou uma pessoa técnica, mas quer dominar. Exato. Não quer deixar, né? A questão do ego também. Do né? ego. O ego é um diacho. Mas então, quais são hoje os maiores desafios, dentro do que a gente estava comentando, enfrentados por municípios e estados nessa área ambiental? É, sem dúvida, a ausência de um treinamento contínuo, de capacitação. Como se muda com muita frequência, por exemplo, a cada gestão muda-se o quadro, exceto aqueles que são concursados. Em algumas regiões já tem pessoas dentro do serviço público que são servidores mesmo concursados. Então, eles ficam ali. Mas, na maioria das vezes, as pessoas que vão deliberar ou que estão no gabinete paralelo, digamos assim, são pessoas indicadas. E, geralmente, elas não estão aptas a entender aquilo. Então, acho que o treinamento, a capacitação, como uma política pública integrada e de Estado, toda vez que entra, treina, eu acho que reduziria muito equívocos, manifestações errôneas, entendimento equivocado de lei. Então, se tivesse esse treinamento contínuo, no Brasil, de forma geral, nós teríamos uma melhoria significativa no setor público, na gestão ambiental. E quando a gente fala aqui em Brasil, a gente lembra também que há pouco tempo que as prefeituras estão criando suas secretarias de meio ambiente, Isso. O Estado um pouco mais na frente, mas todas elas também começaram há pouco tempo, né? Começaram há pouco tempo, ainda com muita dificuldade, porque existem muitas questões a serem discutidas em relação à matéria constitucional, né? Se de fato a competência é delegada dessa forma, né? Então, a questão do Conselho Estadual, de se definir tipologias, de trazer segurança jurídica para os municípios estarem, por exemplo, eles chegam e criam cada um uma lei diferente, não tem uma dosimetria, não tem uma parametrização, mesmo sendo uma padaria. Falando de Sergipe, mas a nível do Brasil, impropriar, se lida de um jeito, em Canindé de outro. Mas é a mesma padaria. Mas os ecossistemas são distintos, mas o impacto é o mesmo. Então, a gente teria que trazer, aí pede uma enxurrada de coisa para aquela padaria e menos coisas para aquela outra padaria. Então, você não tem como lidar com isso. Aí, eu estou falando de licenciamento, mas isso é para qualquer tipo de situação voltada ao setor público. Então, a necessidade de ter esses treinamentos, esse entendimento é justamente para nivelar e evitar esses prejuízos, né? Evitar esses conflitos de interesse. Então, esse seria um ponto importante e necessário. Doutora, como a gestão ambiental pode ser uma aliada e não um obstáculo ao desenvolvimento econômico? A gestão ambiental, se ela é entendida da forma legalista como o que acontece hoje? A maior parte dos entendimentos... Eu vou citar um exemplo prático que eu falei hoje no meu Instagram, inclusive. O STJ decidiu recentemente sobre a questão da restinga, que nem toda restinga é APP. E ele disse o seguinte, ele não decidiu, na verdade, que ele não tem esse poder de mudar a lei e tal, mas ele disse o seguinte, ratifico aquilo que já foi dito no Código Florestal e que já está no CONAMA 303 de 2002. Então, ele ratificou, então está lá já, que ele dizendo que nem toda restinga é APP. No entanto, conversando com alguns órgãos ambientais, o entendimento é diferente. Então, veja como trava o desenvolvimento. O que é que estão entendendo? A faixa de 300 metros da linha pré-mar maior, aquela faixa que fica depois da praia para dentro, ela só vai ser considerada APP, que não pode botar nada em cima, se ela estiver embaixo de uma restinga geológica. Só que as pessoas confundem essa restinga geológica com a vegetação de restinga. Você viu? Sim. Então, o Ministério Público, os órgãos ambientais, olha, não pode botar nada nesses 300 metros, não. Mas não porque tem restinga geológica, e sim porque tem vegetação. E a vegetação, ela só é proibida de ser colocado algo se ela estiver fixando duna ou se ela estiver estabilizando mangue. Se ela só estiver ali, como você passa ali na orla, você pode colocar. Então, não vamos botar nada nesses 300 metros. Então, esse entendimento dificulta o desenvolvimento. Porque se quiser trazer turismo, se quiser trazer hotelaria, do que vem turismo, imobiliário ou qualquer outra coisa para intervir naquela parte, mesmo que tivesse autorização da SPU ou entre outros órgãos, não iria, porque o setor público e o judiciário entende aquilo como errado. Então, trava o desenvolvimento. Então, se você tem entendimento da aplicação correta da lei,
você favorece o desenvolvimento. Porque o licenciamento ambiental, a gestão ambiental foi criada para desenvolver, só que de forma mitigada, e não para parar. Então, esse entendimento de que eu vou negar, eu vou interferir, não é isso que traz a política nacional. A política nacional diz: analise o que pode ser atenuado, o que pode ser compensado e o que pode ser trazer de correção. E aí você instala. Imagine, se fosse assim, a gente nunca teria uma usina nuclear, porque ela é altamente problemática, digamos assim. Mas o que foi feito? Um estudo e as medidas para ser colocadas, senão ela nunca teria. Então, não existe por que negar uma atividade. Existe como você modelar a atividade. Então, a gestão ambiental, se bem difundida, bem orientada, ela vai ajudar muito no desenvolvimento equilibrado. Entendeu? Deixa eu pegar esse exemplo que se falava muito aqui no Brasil, que Petrobras queria fazer perfuração, procurar petróleo lá na Amazônia, e foi um problema, culparam a ministra do Meio Ambiente. Então, aquilo ali é esse tipo de coisa, quando se radicaliza, quando não se discute. Isso. Quando até se discute, mas não se divulga. Polariza-se dali dentro. Polariza de um lado só ali, né? Cria-se um obstáculo para gerar massa política de influência e para outras manobras internas. E aí cria esse obstáculo, porque eu vou fazer a comparação da perfuração com a usina. O impacto é muito grande, de fato, mas os estudos que são feitos, que são os estudos de impacto ambiental, entre outros, eles são feitos, solicitados pelo setor público, justamente para dizer o seguinte: ok, se houver um vazamento, você vai fazer o quê de forma imediata? De forma de médio prazo e de longo prazo? Qual vai ser os efeitos? Mas aí aconteceu aquilo lá no Samarco, tal e tal. Veja, pode acontecer de ter falhas no sistema. Pode acontecer de ter sido aproveitado situações para facilitação, enfim, outras coisas. Mas o procedimento é feito para isso. Então, não tem por que você negar. Tem que você colocar maior fiscalização, gerar monitoramento, exigir que seja feita aquelas medidas que, tecnicamente, têm solução. Ou para que serve a engenharia, a tecnologia, se não para ser usada para mitigar os danos? Entendeu? Então, tudo vem evoluindo para isso. Então, também são formas de usar. E aí é uma questão muito política também. Né? E aqui no nosso país também a gente está se acostumando ainda a essas discussões ambientais, né? A gente embrionário ainda. A gente viu a realização da Copa, aí tem gente falava mal, aqui essa Copa, eles não procuram saber nem o que né? Exato. Mas olha, nós estamos aqui conversando com a professora doutora Gabriela Almeida, ela é especialista em gestão ambiental. A gente prossegue já. Eu quero só lembrar a você que nos acompanha aqui no FamaCast, quando nós falamos em gestão pública, sustentabilidade e mercado de trabalho, a formação faz toda a diferença. E de acordo com a pesquisa da empregabilidade do NEF, o NEF é o nosso núcleo de empresa, de empresa e emprego, aliás, e oportunidades de trabalho para as pessoas. Então, o que reforça o compromisso da instituição com uma formação conectada à realidade profissional? Então, matricule-se lá na Fama. Lá nós temos os cursos Administração, Ciência Contábil, Pedagogia, Psicologia e os cursos de pós-graduação, que a professora doutora Gabriela aqui conhece. Eu mando um abraço aqui para a doutora Gisela Varela também, que é a nossa coordenadora da pós-graduação da Fama. Mas dando sequência aqui, vamos falar de licenciamento, governança e impacto social. Doutora, a senhora já atuou diretamente no licenciamento ambiental. Qual é o impacto de um processo bem estruturado para a sociedade? Um processo bem estruturado tem que partir dos dois lados, dos dois atores. A empresa, que geralmente contrata uma empresa de consultoria, mas a empresa e o deliberador, que é o órgão ambiental. Então, os dois têm que estar em sintonia no entendimento do benefício que aquilo vai trazer. Então, o licenciamento ambiental ele é um procedimento. Dentro dele vai conter projetos, estudos, medidas, planos, programas que vão fazer com que aquela atividade funcione em harmonia com o social, com o ambiental natural, com o ambiental patrimonial, com o ambiental cultural, que tem vários tipos de meio ambiente. As pessoas só olham a parte da ativista, o natural, rio, tal, rio, como se só planta. Existisse aquilo. Mas toda uma situação, inclusive cibernética, todo o entorno está envolvido naquilo. Então, tudo aquilo em harmonia, gerando emprego, renda, porque existe uma tríplice, são os pilares do desenvolvimento sustentável. É a economia, a ecologia, que vem a questão ambiental natural, e a sociedade. Então, nessa trilogia, digamos assim,
O social, ele vence de certa forma. Ele é quem usa do meio para existir, e não o contrário. Se a gente deixar, de certa forma, de explorar de forma correta o meio, como é que a gente sobrevive? Se a gente usa essa xícara, se a gente usa esse material, o celular, tudo de exploração natural. Seja do minério, seja do petróleo, seja... Como? Então, a gente usufrui do meio. Só que isso tem que ser de forma ponderada. Então, se estruturado da forma correta, só tende a trazer, como até hoje a gente vem vendo no mundo, desenvolvimento, geração de oportunidades, um aumento de tecnologia, melhorias do sistema. Claro, se o uso, fruto disso, for de forma positiva e menos politizada, melhoraria muito mais. Então, ganha todo mundo. Bom, o que acontece quando a gestão ambiental é negligenciada no poder público? Acontece uma ação civil pública de mais de 14 anos, como aconteceu na Praia do Saco. Aquela história da Praia do Saco. Quando ela é negligenciada, acontece isso. Quando eu tenho falar negligenciada, é que as pessoas foram fazendo casa. Não somente as pessoas, o órgão também não soube poder trazer público, o que era a área de preservação permanente. Nem sugestão, nem nada para pôr. Então, durante o processo, isso foi deixado, depois de muito tempo, é que foi mostrado uma delimitação, mesmo assim com aquele equívoco da restinga, sabe? Então, ficou solto. Então, quando ela é negligenciada ou quando ela é tratada sem entendimento da forma correta, ela gera... Aquilo ali que a gente viu no Saco. Ou também, por exemplo, no Saco e entre vários outros aí, que é o Ministério Público, então o Judiciário mandando suspender licença, recomendando suspensão de atividades, porque baseado ou numa denúncia de terceiros, sem o entendimento concreto da coisa, e aí como os órgãos, as entidades, às vezes não têm aquela segurança técnica, a segurança do entendimento, aceita a recomendação. Então, sai perdendo todo mundo. Ele acaba sendo culpado por ter emitido algo que ele não tinha certeza. A empresa investiu milhões para trazer desenvolvimento, pessoas deixam de ter emprego. Aquilo que sofreu intervenção, às vezes, é irreversível, não volta ao status quo. E aí você perde tudo. Então, infelizmente, tem que fazer uma avaliação mais apurada. Então, se negligenciado, a gente sofre o que vem sofrendo aí com muitos casos. Bom, mas já que a gente falou da Praia do Saco, e agora? Vou dar uma boa notícia para quem... Eu mesmo gostava muito da Praia do Saco. Eu vi umas imagens, achei até que a maré ficou mais, digamos assim, ficou mais azulzinha, né? É por quê? Porque corrigiram isso já, não? Não, a Praia do Saco teve um acordo agora, né? Um acordo entre o Ministério Público, os órgãos, as entidades, a União, enfim, eles acordaram, aceitaram as decisões e as recomendações do Ministério Público. E aí cessou o processo, mas os processos individuais ou coletivos das pessoas continuam com o rigor que é necessário ter. Sim. E os próximos empreendimentos que virão terão que passar pelo crivo técnico e também baseado no que está lá no acordo. Então, mas são os próximos, né? Aí tem que seguir esse caminho. Vamos ver se não houver negligência agora que a senhora colocou, a negligência é interessante, como destrói. Porque aquilo ali a gente tinha como um ponto turístico, um lugar especial para o turismo de Sergipe, e de repente bagunçou não podia. Tudo, né? E ficou muito confuso. O juiz fez o papel dele, cada um foi, e aí o Ministério Público o papel dele também. Que é o fiscal da lei, né? Então, se não sabia o que era, para onde for, para tudo. E aí. Eu, quando vejo vocês profissionais em cada área dizendo assim, a questão de política pública, né? Eu fico me perguntando, toda hora se fala política pública. É porque falta. Porque não tem a política pública, né? É isso que... E quando tem, ela não é de Estado, ela não vigora ao longo. Ela é mudada, ela é criada para beneficiar aquela gestão. E aí o uso político mal feito, ele acaba, quer dizer, eu vou fazer, mas para agradar. Ele não pensa em tecnicamente. Diz, olha, vai demorar um pouquinho, mas eu vou corrigir aquilo ali. E a ideia do curso é justamente essa. Não é que você deixar de usar o viés político, porque isso é cultural, mas saber como usar. Saber ter as ferramentas da gestão ambiental para trazer progresso, para trazer desenvolvimento, para trazer possibilidades na sua gestão e trazer políticas públicas mais prolongadas. Então, a ideia do curso é justamente essa. É lhe dar subsídios para como lidar com isso. Doutora, e como conceitos como ESG e sustentabilidade se aplicam à gestão pública ambiental? A gestão pública é mais difícil. O ESG, ele não é diretamente relacionado ao meio ambiente. Ele é um método de investimento internacional para que você tenha
através de aplicações ambientais, sociais, né, e de melhorias de qualidade interna, você consiga ser visto de forma eficiente, boa lá fora. Então, ele serve como moeda de investimento. Então, a gestão pode ser um fiscal disso. Pode ser, se souber, lidar, cobrar que eles façam isso, até por uma questão de competitividade. Mas a gestão pública em si, ela não lida com isso diretamente. Com sustentabilidade, talvez sim, que é uma forma que são os usos dos recursos naturais e outras formas de forma inteligente. Então, você vê aqui, a gestão é tão complexa que nós temos o uso, por exemplo, de resíduos da construção civil para terraplanagem. E o Ministério Público e outros tantos órgãos não entendem. Querem que você vá numa jazida, que é um recurso natural, retire lá a areia, o que seja, lá, ao invés de usar algo que poderia ser sustentável, que é a manutenção do sistema. Você usa aquilo que é resíduo, que não vai agredir, pelo contrário, vai nivelar, junto com um pouco de solo, e vai reduzir o uso do recurso natural. Mas as pessoas não compreendem. A lei é clara, mas a negligência ou a falta de compreensão sobre a matéria faz com que órgãos neguem licenças em relação a esse tipo de procedimento e o Ministério Público entre com ação para esse tipo de procedimento. Aí você faz, mas como assim? Vocês, né, quem pregam que a gente tem que reduzir o uso dos recursos naturais, ser mais sustentável? Daí a necessidade também do Ministério Público ter técnicos na área. Também. Né? Quando a gente fala do setor público... os setores do modo geral, né? Eu, como jornalista, tenho que criticar o Ministério Público, a gente vê, são tantas, né, tantos promotores e promotoras, cada um em sua área, e de repente, por exemplo, quando eu vejo o Hotel Palace aqui, o antigo Hotel Palace em Aracaju, há mais de 30 anos aí, abandonado, eu fico pensando, não tem ninguém para falar, para discutir, para propor ao governo, vamos resolver isso. Bom, mas esses são assuntos para próximos episódios. Eu queria lembrar vocês que a Fama também se destaca nacionalmente. Olha, o curso de psicologia da Fama possui a menor mensalidade do Brasil. É por isso que tem muitos alunos lá também, né? Ajuda muito. Com uma excelente equipe pedagógica formada por mestres e doutores, uma clínica e escola moderna e a qualidade de quem tem mais de 20 anos de tradição no ensino superior. Então aproveite, faça sua matrícula na Fama. Eu quero lembrar que daqui a pouco também, para você que é aluno da Fama, que a doutora Gabriela vai deixar aqui uma dica especial para você que acompanha o nosso núcleo de estágio, emprego e formação profissional da Fama, que é o NEF. Agora eu acertei. Núcleo de estágio, emprego e formação profissional da Fama. Então, daqui a pouquinho, quando você terminar de assistir o episódio, você vai lá no NEF e vai assistir a dica aqui da doutora Gabriela. Doutora, quais as oportunidades existem hoje no setor público para profissionais da área ambiental? Que é o que a gente estava falando, a necessidade. Isso, a necessidade. Né? Bom, hoje todos que estão lá, na minha opinião, não só... Quando eu falo todos, entenda que eu conheço o Brasil praticamente, eu atuo em mais de 10 estados. E atuo muito em Sergipe também. Então, eu vejo que sempre é importante conhecer mais. Já existe muita gente muito boa, com muito entendimento, mas nunca é demais entender mais. Fazer novas conexões, estabelecer novas oportunidades. Então, e para quem está do lado de fora, que ainda não é de lá, mas está atuando nessa seara, ter esse entendimento é muito bom porque você baliza os dois lados. Você vai entender como pensa quem está do lado de lá da cadeira e saber lidar com a sua empresa, com a sua consultoria, que seja, do lado de cá. Então, eu vejo que a oportunidade é para todos, hoje todos. É um curso que é para todas as pessoas que trabalham na área ambiental, pessoas interessadas em entender a matéria ambiental, pessoas que lidam indiretamente ou diretamente como advogados e outros com a matéria ambiental, empresários que queiram compreender mais, eu quero entender isso mesmo, eu quero me aprofundar. Entender, e as pessoas que estão dentro da administração pública poder fazer um trabalho ainda melhor, com mais segurança na fala. Então, oportunidade geral. Jornalistas que queiram... Olha, a gente se tem especializar em ambiental. Política ambiental. E a gente tem muito pouco comunicadores da área. E nós, jornalistas, temos um problema. A gente pensa que sabe tudo, né? E hoje, eu sempre gosto de fazer essa reflexão, porque às vezes o ouvinte está assistindo, ouvindo a gente, mas o cara não sabe perguntar, mas ele não conhece. Sim. E aí a gente vai vendo que a nossa profissão de comunicador também tem as especialidades como os médicos têm. Quer dizer, você quer se especializar no jornalista ligado ao ambiente, você tem que estudar, fazer curso, se especializar. Eu ainda sugiro o pessoal de marketing, sabe por quê? Recentemente, eu não vou citar o local, mas recentemente uma equipe de marketing lançou no Instagram uma foto com a prefeitura e a foto
trazia um crime ambiental como se fosse algo extraordinário, belíssimo. né? Confesso que procurei este lugar e disse, olha, tire do ar, porque isso é errado. E a pessoa tirou. Ainda bem, foi humilde. Mas, ou seja, o marketing dessas empresas que trabalham com o setor público, entender da matéria e fazer um curso como esse vai ajudar bastante. E porque o marketing, a gente chama assim, marketing que você não conhece, o produto é ruim, é podre. O marketing é podre. Exato. Não funciona. Tem que entender bem. Então, como você disse, não é verdade. Então, ele está mentindo, é melhor tirar. Isso, é melhor tirar. E se especializar. Eu acho que a doutora chama bem a atenção. Esse curso que ela está falando é de pós-graduação da Fama, né? Da Fama. Pois é. Então, você que se interessa, quer se especializar, vai lá na Fama e faça a sua inscrição. Mas, doutora, o que os órgãos públicos mais valorizam em candidatos iniciantes? Órgãos públicos... Bom, eu já fui concursada federal, né? Certo. Então, eu posso dizer isso já com um pouco mais de... Passei no concurso federal, só que eu pedi exoneração depois de 2 anos. O que é? Foi decepção? Não, eu percebi perfil. Eu tenho um perfil mais desafiador, eu gosto de ser empresária, de empreender. E ali, aquela coisa muito amarrada, sempre parecida, aquela luta por cargo, essas coisas não eram muito dependendo de todo mundo ali. Mas, na verdade, eles olham mais um perfil hoje mais político. Isso é terrível. Não necessariamente técnico, mas político. Hoje, muitos cargos são direcionados... você tem uma formação? Tem, mas tem experiência? Não. Mas quem é a pessoa? Eu sou do senador fulano. Então, geralmente é assim. Né? Então, o ideal é, se é do senador fulano, isso é importante para a questão política, beleza. Vamos fazer um treinamento, vamos nos especializar, porque eu vou precisar que você faça um trabalho bem legal. Pronto, faz uma especialização ou faz um treinamento, uma capacitação, porque eles realmente não vão olhar isso seu. Vão colocar direcionando mais na questão do direcionamento político. Né? Olha, aproveitando essa pergunta, eu falei agora há pouco de Ministério Público, eu queria aqui dizer que eu já entrevistei uma vez o doutor Eduardo Matos. Sim. Ele é promotor público, ele foi secretário de Meio Ambiente. Agora, né? Tem um tempo, né? Foi secretário de Meio Ambiente aqui de Aracaju, procurador. Ele foi secretário de Meio Ambiente, foi a primeira secretaria de Meio Ambiente criada na época, quando era o prefeito João Alves. Veja que a coisa é nova ainda, né? E ele teve uma dificuldade tremenda, criar a secretaria, buscar técnicos, aí vem o lado político que você falou, né? Que a senhora falou. Isso. Ele teve muita dificuldade. Quando ele começou a fiscalizar as coisas erradas em Aracaju, eu me lembro que ele, até hoje, infelizmente, continua. A avenida, que eu chamava a avenida que estava mais para lixo do que a Ayrton Teles, que é o nome da avenida. Sim. Avenida Ayrton Teles. Por quê? Aquela avenida tem um canal, que o canal já é um problema sério, e muitos lojistas, donos de oficina, e os camaradas jogavam as coisas dentro do canal, os restos de carro velho. E eu perguntava, Eduardo, como é que pode? Eu, como jornalista, quer dizer, o meio ambiente, aí ele disse, mas a gente vai ali, fiscaliza, dá multa. E eles continuam fazendo. Tem isso também. E aí eu chamei a atenção da multa, porque aí vem o político. Olha, isso mesmo. Essa pessoa é minha amiga. Mas esse político poderia fazer o quê? Campanhas de educação ambiental, né? Mais campanhas, exatamente, para as pessoas se conscientizarem mais. Mas eu vejo isso, para complementar essa informação do doutor Eduardo, quando secretário, é que, de qualquer maneira, de lá para cá eu fui vendo, mas foi o começo, né? Não tinha nada. Hoje já reduziu bastante. E é o que está acontecendo no Brasil, do modo geral, né? Quando eu vi aqui a COP e tal, significa que quando a gente vai para um grosso do mundo inteiro, você vai vendo que os países que deviam dar exemplo não dão ainda, né? E eles discordam, eles não querem, né? Chega lá na França, chega nos Estados Unidos, eles são contra, porque esse negócio de meio ambiente, como se fosse o mal. E aí a gente vê, né? Os tornados, cada coisa terrível, tantas pessoas morreram, agora a gente viu no Rio Grande do Sul, enfim... Tudo isso, problemas do meio ambiente. Né? Há muitas dessas coisas são fatores humanizados, né? Por causa da questão... Mas tem outras que não têm, permita-me dizer, e não tem relação nenhuma com isso, tá? A questão climática, se você fazer um levantamento, já existe. É uma questão geológica, é uma questão meteorológica, é uma questão que... Independe da quantidade de mal que eu faça ao meio ambiente. Agora, tem coisas como, por exemplo,
Você falou lá do Rio Grande do Sul, por aquela região, as enchentes. Muitas vezes é planejamento urbanístico, não é nem ambiental só. Como não tem rota de saída, é claro que quando chovesse em uma pluviometria muito alta, você não ia ter para onde sair. Então, isso tem que ser pensado, não é só uma questão ambiental, entendeu? Então, é porque, assim, o meu trabalho é sempre dar César o que é de César, sabe? Tem que ser. Eu sou muito... Quem me conhece sabe que eu sou estritamente técnica. A colocação da senhora é perfeita, eu acho isso. Porque, até para o conhecimento nosso, né? Não são todas as coisas. Quando ele está falando, é porque tem países que podiam ajudar no investimento em determinadas áreas, né? Total. Como a gente fala da Amazônia, todo mundo defende a Amazônia, mas os países que podem ajudar, eles ficam botando dificuldade. Aí Cada um pensando em si, né? Aí eu prejudicar. E lembrando ele que os problemas vão surgir e vai ficar ruim para o filho dele, para o neto dele. É uma questão realmente de estudo, de debate. Pode não causar, mas favorecer. Favorecer. Entendeu? Em algum momento favorecer, né? Agora, como o estudante pode se preparar desde a graduação para esse mercado, o mercado de meio ambiente? Eu vou falar um pouco por mim, né? Eu estou há mais de 25 anos, até brinco com o pessoal quando eu falo isso, eu sei que não parece, mas eu já tenho, né, uma estrada aí, é estudar. Olha, hoje, com a tecnologia na ponta da mão, com a IA, ficou perdido cá para nós, porque as pessoas não estudam mais. Bota lá no Gemini, no chat GPT. E vem cada loucura da informação ambiental. Por exemplo, se você botar essa questão que eu falei da restinga no chat GPT, ele vai dizer totalmente o contrário. Aí o cara vai lá e diz... Aí leio lá o chat, vai escrever sobre aquilo. Eu digo, gente, não use. E dá para você perceber, né? Então, a falta de estudar com esmero, correlacionar, por exemplo, para você estudar uma coisa dessa, você vai pegar a lei, você vai pegar um histórico anterior das leis, lá de 1934, quando foi para o primeiro Código Florestal, aliás, foi 34, veio 1965, pegar os CONAMAs, o que foi, estudar os vetos, por que tiveram vetos lá no passado, porque aí um culpa um político A, um político B, isso vem de lá de 1934. E aí vem e tal. Então, quando você correlaciona as leis, estuda, procura entender o cenário internacional, como é que é influenciado aqui no Brasil em outras esferas, tal, você passa a ter um entendimento no mercado que você vai se destacar de qualquer forma, de alguma maneira você vai se destacar e vai conseguir chegar lá. E é claro, buscar se aperfeiçoar, fazer treinamentos. Eu fiz várias pós-graduação. Estou falando por mim porque hoje, aqui no estado e em alguns outros lugares, a gente já é referência ambiental. Porque a gente já tem livros, a gente já tem artigos. Se preparar, não tem outro. Tem que se preparar. E se prepara estudando mesmo, lendo, buscando, participando de eventos com outras autoridades. Até aproveitando o embalo, qual é que é o papel, a senhora falou agora há pouco da tecnologia da inovação nesse processo? Então? Olha, tem tecnologias que são tecnologias para, por exemplo, biorremediação de áreas, para taludes, são tecnologias de engenharia. Essas são muito bem-vindas, mas hoje os órgãos, Ministério Público, Judiciário, estão usando da tecnologia da IA para fazer a análise de um processo. E isso é muito complicado. Tudo bem, use para facilitar, agilizar, mas leia. Porque depois, quando você vai fazer o despacho e a sentença, você percebe que o entendimento foi todo equivocado e você sabe que aquilo foi feito por um IA, assim como os órgãos ambientais. Para agilizar o processo, eu entendo que é importante, assim também como algumas consultorias, eu também não tiro o lado de cá, vai usar para facilitar e acaba se equivocando muito, trazendo entendimentos errados, situações controversas. Então, o uso da tecnologia é importantíssimo, agora tem que saber ponderar, para que não acabe causando mais estragos do que o que a gente já tem aí. Bom, nós estamos chegando ao final. Eu queria, primeiro, lembrar você também, fazer um pouco da divulgação aqui do curso de Ciências Contábeis. Nós temos também a Administração e Pedagogia lá da Fama. Se você tem perfil empreendedor, gosta de resolver problemas e quer se destacar no mercado, a Fama oferece os cursos de Administração, Contábeis e Pedagogia, como eu disse, com aulas exclusivas, inclusive de inteligência artificial. Estamos falando de tecnologia, cuidado. Onde o aluno aprende a automatizar processos, produzir mais e melhor e sair na frente. Ou seja, tem que ter cuidado, não é porque é tecnologia, inteligência artificial, bota lá no GPT, como disse aqui a professora, eu já sei. Não, tem que ver se aquilo é tudo certinho. Tá certinho, ele tem a opinião dele. Ele cruza dados. Ele cruza dados. São
lugares Pois que é. não tem E qualidade. o curso de Pedagogia da Fama conta com professores de referência aqui no mercado e experiências de extensão, que transformam nossos alunos em grandes profissionais da educação com alta valorização profissional. Eu sempre falo do curso de Pedagogia da Fama com muito carinho. Por um detalhe, a minha esposa tinha parado de estudar e foi se formar. E ela quis estudar pedagogia numa orientação da coordenadora na época. Depois ela fez uma pós-graduação de gestão em pessoas, gestão de pessoas, aliás. E a professora Gisela Varela foi uma das incentivadoras, que a gente agradece a ela. Mas, olha, eu quero lembrar a você que vem para a Fama agora em 2026 de 1, porque o processo seletivo para o vestibular, portador de diploma, transferência externa, você pode usar também sua nota do Enem. Então, garanta sua vaga, condições especiais por tempo limitado. Valores da primeira mensalidade, matrículas até 31 de dezembro, psicologia, 548 por 398. Tá bom, né? Administração, contábeis e pedagogia, 378 por 298. Tá bom demais, né? Fama, formação de qualidade, empregabilidade comprovada e futuro profissional. Eu queria agradecer, então, a nossa querida... Gostei muito da entrevista, eu fiquei me lembrando dos tempos de televisão e rádio. Da professora, doutora, especialista em gestão ambiental, com mestrado, doutorado em biotecnologia industrial, PhD em direito ambiental, com mais de 20 anos de experiência. Ela já expediu mais de 5.000 licenças ambientais, que é aquela licença que o pessoal reclama, né? Mas tem que ter. Ela é professora de pós-graduação, inclusive lá da Fama, fundadora do grupo GA Ambiental e conselheira da World Carbon Association e presidente da Associação Nacional de Desenvolvimento em Meio Ambiente. Professor, muito obrigado. Hein? Eu que agradeço. E alunos da Fama vão lá no NEF, Núcleo de Estágio e Emprego da Fama, que você vai ter a dica, a orientação que ela vai dar para você, tá? Muito obrigado e até a próxima oportunidade.